Quando eu chamo de mente egóica, é essa mente dos pensamentos, da racionalidade, da lógica, é do que estamos aqui conversando, dialogando, que eu posso colocar aqui como ego. Tem maiores explicações, mas vamos por aqui. Uma coisa um pouquinho mais simples, tá? Não é um conceito completo que eu estou passando aqui agora. Mas vamos pensar então dessa mente mais racional. Ela precisa de muitas explicações. É ela que pede respostas. Só que a nossa psique, que é constituída tanto de pensamentos, sentimentos, intuição, tem sensações, tem o corpo também faz parte da psique, e abaixo disso tudo temos o inconsciente, a mente inconsciente, vamos pensar assim. Então a gente vê que é só uma pequena parte. Ela que demanda, e lógico que ela exige, né, o mundo, né, a gente precisa sim atuar com explicações e com respostas. Mas o problema advém quando tudo a gente vai ter respostas e tudo será explicado através dessa única função, desse pensamento racional. Aqui que reside a questão maior. Se o mundo pudesse ser explicado e tudo pudesse ser respondido através dela, é o que eu falo. A terapia só duraria aqui, eu acho que acho que 1 hora já a gente conseguiria dar resposta para muita coisa, se fosse o suficiente. Como não é suficiente, a gente comprova, e como a gente vê o mundo complexo, né, e as pessoas são uma complexidade em si também, então você vê que a mente racional não consegue responder. Não dá. É uma função. É isso que a gente precisa pensar. É uma atividade só. É um processo só acontecendo. Tem vários outros processos acontecendo. Que eu já falei, por exemplo, tem processo emocional, sentimentos. É um outro derivativo acontecendo aqui. Então, aqui é muito do olhar entre o que eu gosto, não gosto, é ruim, é bom. A gente entra nesse campo aqui. Ai, eu não gosto daquela pessoa. Pois é o campo dos sentimentos. Aí você fala assim: "Nossa, dá para você explicar? Você tem resposta para isso?". "Não, eu simplesmente não gosto daquela pessoa, porque ela me lembra minha mãe". Olha só, então a gente está indo para outras respostas ou explicações que você fala: "Meu Deus, tá bom, então é minha mãe a causa desse problema de eu não gostar daquela pessoa". Porque lembra, aí você não gostava muito de certas atitudes da sua mãe. É, puxa, aí fica interessante isso. Então, eu falo assim, por isso que a mente ela não vai conseguir explicar, ela tem um alcance. Então, quando a gente está numa terapia em que só há atuação muito mais, eh muito mais, que eu falo, uma atuação maior, só de uma mente racional aqui, de conversa, ela vai ter um alcance só. Que ela não vai conseguir explicar e nem responder muitas coisas. Mas quando a gente vai indo para outras esferas,
que é o dos sentimentos, da intuição, das sensações, e entrando já no campo mais inconsciente, e quanto mais a gente vai aprofundando nessas camadas, aí que a mente racional não vai conseguir. Ela não tem alcance nesses lugares. Esse é o grande problema, ou não é um problema, é um grande desafio, ou a questão da vida mesmo. Porque aqui é outra linguagem. Eu sempre falo que é outra linguagem. O inconsciente, ela tem uma forma diferente de atuação. É uma outra realidade. São outros diálogos. E para isso a gente precisa ir adentrando. Lógico que a gente vai entrar com a mente racional para tentar entender também. Ninguém está falando que a gente precisa tirar, mas não, só ela não vai conseguir. Então a gente precisa ir com os outros elementos que eu trouxe aqui, por meio do sentimento. Então, o que que você sente quando você vê essa pessoa que você não gosta? Nossa, parece que eu estou na frente da minha mãe. Nossa, mesma forma de falar da minha mãe. Olha que interessante. Isso aqui é explicado racionalmente? Não, não é explicado racionalmente. Assim, como, é só você separar, minha filha, o que a tua mãe é tua mãe, a pessoa é a pessoa, mas só que o sentimento permanece o mesmo. Eu não gosto, continuo não gostando da pessoa. Puxa, olha que legal. Intuição. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu sinto que sempre acontece alguma coisa com ela. Uma situação desagradável. É sempre com ela. Isso eu não gosto. Também. Aí é intuitivamente, porque você sempre tá com a pessoa que aí eu falo assim, aí eu pergunto, se já tem um conhecimento que é a mãe, eu falo assim, que situações que tua mãe te colocava também desagradáveis. Aí você fala assim, nossa, é muito parecido com, semelhante ao que a pessoa faz. Eu falei, puxa, olha que coisa interessante. Que aí eu já não vou nem chegar que é uma intuição, mas de repente ela intuitivamente ela já pensou na mãe dela. Então por isso que eu falo que tem respostas, mas respostas que não são muito, vou falar assim, né, racionais. Então assim vai, né? Então vamos tomar cuidado, né, com as respostas e as explicações, porque muitas vezes elas não vão ser pelas vias racionais, lógicas.